Tá no ar o Pod Festas e eu sou a Adri Umes, host da vez. Para quem não me conhece, sou organizadora de eventos há 20 anos e sou sócia da Festa Morfose juntamente com a Cris Caleiro e com a Denise Bittencourt. O Pod Festas chega para mais um episódio com o título de Formas de Personalizar um Evento. A gente vai falar sobre identidade visual, projeto, organização do evento, linkando tudo isso. O Pod Festas é um podcast que conecta você com o mundo mágico e encantador dos eventos sociais. Aqui a gente fala tudo sobre festas, casamentos, 15 anos, aniversário, formatura, enfim. Brinco que até se surgir um enterro, a gente vai falar, e tiver festa, a gente vai falar sobre isso. Para você se preparar para o grande dia. O melhor lugar para saber tudo é aqui. E a gente já está na segunda temporada. Então, se você não viu a primeira, corre lá no YouTube ou no Spotify e vai assistir a primeira temporada. Inclusive, no YouTube, quem estiver lá, segue, curte. É o Pod Festas, é o YouTube Pod Festas da Festa Morfose. Toca o sininho lá para ser notificado cada vez que tem alguma coisa nova. E o Spotify também, né? Que para quem está caminhando, fazendo ginástica, coisa que a gente devia fazer toda hora, botar o Spotify lá, botar o podcast para ir ouvindo. E o Pod Festas tem uma embaixadora nacional, a Jéssica, do Projeto Noivinha, um dos maiores portais de casamento do país. Confere lá o Insta, @Projeto Noivinha, com várias inspirações, dicas, ideias, um guia para casamentos, melhores fornecedores, grupo de noivas. A Jéssica tem um perfil bem forte e está sempre conectada com o Festa Morfose. E hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo 3 representantes de grandes empresas de eventos que fazem eventos incríveis e inesquecíveis. Vamos combinar com a Ângela Marim Pertili, falei certo? Da MP Experiências Marcantes. A Ângela é designer de experiências à frente da MP Experiências desde 2014. Entrou no mercado de eventos em 2011, atuando na produção executiva de shows e baladas, assim como na assessoria de comunicação de artistas e casas noturnas. Depois ela vai falar mais sobre isso pra gente, como é que foi essa transição aí. Atualmente se dedica no mercado de eventos sociais e corporativos, na concepção de eventos personalizados, com foco na construção de uma experiência positiva e memorável a todos os envolvidos em cada evento. Seja ele o anfitrião, o convidado e também os fornecedores, né? Aqui do meu lado, estou com a Natália Pasquali, é assim que fala? Da Carinho... Pasquali. Isso. Da Carinho Design. Natália é design gráfica e criadora da Carinho Design, que é um estudo de design e papelaria personalizada, responsável desde a etapa da identidade visual, que a gente vai falar bastante aqui, até toda a papelaria do grande dia dos eventos, né? Com o diferencial, e isso é bem importante, de contar a história em cada produto ou serviço, representando um resultado único para cada cliente. E essa parte da identidade visual e toda festa, né? De contar um pedacinho da história daquele casal, Sim. daquela menina, daquele formando, eu acho muito legal. Assim como aqui do Pod Festas também, ó, as canequinhas. São da Carinho. E aqui na minha frente, o Edgar Thomas, meu amigo de... Nossa, nem vamos falar que a gente se conhece há nem sei quantos anos, Edgar, nem sei. Uns 40, talvez? 38. Ele é mais específico, eu já arredondei para mais. Começou sua carreira no ramo de decoração e ambientação aos 16 anos de idade. Edgar Vicente Thomas Jr. fundou a Limiar Festas na virada do milênio, se tornando uma referência em festas e eventos criativos no sul do Brasil. Em sua trajetória, que completam 35 anos, então eu te conheci antes, Edgar colocou Porto Alegre no mapa das celebrações, ministrando dezenas de cursos em todo o país e assinando a decoração de diversos eventos internacionais, inclusive em destinos fabulosos como Punta del Este e Orlando. Estamos com o internacional aqui entre nós. Atualmente faz projetos exclusivos para a Ambientalize, agregando sua expertise e criatividade para criar festas incríveis com a estrutura dessa grande empresa de locação e cenografia aqui do Sul, né? Que você encontra tudo para realizar o seu sonho de festa. Então, nosso assunto hoje é formas de personalizar um evento. Estou aqui com gente que trabalha o tempo inteiro com isso. Só para dar uma introdução, assim,
a identidade visual, que é uma coisa que eu quero que a Nath fale depois, que é mais, explicar pra gente, é aquilo que vai transmitir a mensagem, o propósito e toda a personalidade do evento. Através, dos elementos visuais. Isso pode ser, vai desde o convite, save the date, a lembrancinha, o logo no telão ou a pista de dança, enfim, tem 1000 maneiras a gente fazer essa personalização e essa identidade visual, que vai fazer criar uma coerência, uma consistência visual. Coisa que mais antigamente a gente quase não via isso, né? A gente tinha lá um tema e às vezes nem tinha tema, né? Às vezes era só, vamos lá, misturar umas cores e era isso, né? Sim. Então, hoje a gente tem toda essa coisa que que até a Denise falou num outro episódio, que parece as fotos podiam fazer parte de exposição, foto de alguns eventos, porque é uma coisa literalmente artística, envolve a arte, né? E eu acho que todos nós somos artistas, alguns mais do que outros, porque são quem faz a criação mesmo, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nath, explica aí para quem está nos ouvindo, nos vendo. Vamos começar. É isso. A identidade, eu digo que a identidade cria a atmosfera do evento. Então, a gente começa a criar, idealizar o evento a partir do momento da identidade visual. Lógico, sempre em harmonia com o tipo de evento, com nós, né, da Carinho Design, a gente tem esse diferencial de contar a história do noivo, do formando, da debutante, enfim, na identidade visual. Então, quando eu comecei a trabalhar com identidade visual, a gente fazia identidades tradicionais, né? Iniciais, enfim, como o mercado está habituado a ver. Mas eu, particularmente, era uma coisa que me incomodava muito, assim. Não me incomodava, mas eu queria que a pessoa se visse naquela identidade visual. Isso é importante. Então, eu acho que em terras de que todo mundo é igual, onde todo mundo busca se inspira em alguém, né? Eu acho que ter a nossa personalidade no dia do evento faz muita diferença, tanto pra gente quanto pro convidado. O convidado consegue sentir isso, né? Quando chega na festa e consegue ver que tem uma florzinha ali, mas aquela florzinha representa alguma coisa na história do casal. Então, a identidade visual é isso. A gente consegue trazer a personalidade do casal, do principal, do cliente, do anfitrião, seja qual festa for. Seja qual festa for, em todos os elementos. Então, a gente, óbvio, começa antes, né? No save the date, no pré-evento, e vai até a decoração da festa. Então, hoje a gente tem casais que usam a identidade visual para a decoração da casa, por exemplo. É legal. Então, a identidade visual acaba permeando muito da festa, assim, né? Com os detalhes e tudo isso. E, às vezes, é como o convidado chega na festa e realmente percebe a diferença e o cuidado que a pessoa teve em se dedicar e fazer uma identidade visual com personalidade, com significado, né? Mais um motivo que eu acho que as pessoas nunca deveriam recusar um convite. Quando são convidadas para ir numa festa, elas deveriam fazer o possível e o impossível para irem, porque tudo foi pensado nela, né? Sim, então, aqui só um parênteses. Nath, me diz uma coisa assim, rapidinho. Como é que vocês começaram? Por que trabalhar com eventos? Porque podia fazer... Na verdade, assim, né? Eu sempre digo que a gente que empreende, a gente faz de um limão uma limonada todos os dias, né? E a gente começou exatamente assim também. Eu comecei fazendo identidades visuais normais, enfim. Cobrava, na época, eu me lembro, R$50 para fazer uma identidade visual. Hoje eu quero me matar, cortar os pulsos e lembrar que eu fazia isso. Mas todo mundo começou de um jeito, né? E comecei assim, e aí a gente foi aperfeiçoando no caminho. E, na verdade, mesmo a gente deu o start. Eu já trabalhava há muito tempo com isso. Mas a gente profissionalizou na pandemia, um pouco antes da pandemia. Porque realmente sempre foi um sonho meu, assim, trabalhar com isso e trazer essa personalidade, dar uma cara nova, né? Trazer uma vertente nova, uma opção nova para o cliente. Porque, normalmente, quando a pessoa vinha numa empresa de identidade visual, o caminho era fazer inicial, monograma, botar um floral, botar alguma coisa. Esse era sempre o caminho. E eu comecei a pesquisar e não, tem que ter alguma solução. E na pandemia, a gente deu o start, assim. Na verdade, o meu ramo inicial, eu tinha uma gráfica, só gráfica. É isso que eu queria que tu falasse. Que vocês começaram como gráfica. Exato. A gente começou, na verdade... Inicialmente era eu e minha mãe, que a minha mãe já faleceu em 2018. A gente começou com xerox mesmo, coisa básica de balcão, bem básica.
E aí a minha mãe sempre dizia pra mim, tu tem que fazer a faculdade de design. Eu digo, não vou fazer. Tem que fazer. Não, tu tem que fazer. E aí fiz a faculdade, a torta e a custo, porque eu não queria fazer. Fiz a faculdade, me formei. E aí comecei a trabalhar com isso mais sério, assim. E aí a gente começou a ter clientes, começou a ter busca, enfim, demanda. E eu fui me profissionalizando, assim, no caminho. Me profissionalizando no caminho. E aí, um pouco na pandemia, quando todo mundo fechou, eu digo, não, eu vou pegar esse tempo, que eu me lembro que a gente ia fechar por 25 dias. Eu digo, não, vamos fechar por 20 dias e tá. Vou fazer tudo que eu tinha atrasado de curso e coisa, me profissionalizei. E aí, criei essa vertente de contar a história dos noivos, porque a gente trabalha mais com noivos, né? Então, de contar a história dos noivos na identidade visual. E aí que começou a surgir demandas, assim, e, enfim. Mas começamos, a minha raiz é essa, bem simples. Nada a ver. Nada a ver, não. Nada a ver, não, mas... Mas não começou pela identidade visual, por essa parte. Foi a parte da gráfica, que geralmente é o contrário. Às vezes as pessoas começam como design e aí vão procurar fazer a parte complementar, né? Sim, nossa, foi mas que legal, que legal. E aí, Ângela, fala um pouquinho aí, te apresenta rapidinho, mais alguma coisa que tu tem pra falar. E uma coisa que eu queria saber, assim, é essa tua transição que a gente falou ali, de que tu começou com festas. Shows, artistas, baladas, e agora tá aqui na parte social. Exato. Então, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, fazer essa troca também com profissionais tão qualificados, né? E que, sem dúvida, complementares ao nosso trabalho, essenciais para a operacionalização e para a criação do nosso trabalho também. Então, a minha entrada no mercado de eventos, ela foi totalmente despretensiosa. Né? Lá em 2011, meu irmão era sócio de um pub em Arvorezinha, né, onde a minha família isso é importante. Reside. Fala aí, que tu vem do interior. Exato. Minha família é de Arvorezinha, uma cidade a 200 quilômetros aqui de Porto Alegre. Vale do Taquari, região norte. Inclusive, fica o convite para conhecerem. Uma região com muitos atrativos naturais, turísticos, que está sendo potencializado. E vale a pena conhecer. Mas, enfim, meu irmão era sócio de um pub lá na região, na cidade de Arvorezinha. E eles perceberam... Mais pertinho? Mais pertinho. Eles perceberam a necessidade de mudar um pouquinho o foco de atuação, porque, como qualquer cidade do interior, quando as coisas são novidades, bombam, vai deixando de ser novidade. As pessoas vão buscando outras possibilidades para se divertir. Sim. E, na época, eles começaram, então, a produzir baladas, shows, porque também era uma falta na região o entretenimento noturno, shows, casas noturnas. Então, eles locavam espaços como clubes, montavam toda uma estrutura de casa noturna e promoviam aí festas abertas ao público. E em 2011, meu irmão foi se profissionalizar para se tornar DJ numa escola aqui em Porto Alegre. E lá tinha curso de produção de eventos. E eu sempre fui a CDF da família. E aí, eu estava me formando na faculdade na época. Eu sou formada em pedagogia. E eles... Nada a ver. Nada a ver, mas tudo a ver, sabe? Sim, sim. Às vezes, eu me vejo metódica, cheia dos planejamentos. Não, com certeza. E aí a gente aproveita tudo. Vem. E... ele disse, tu não quer fazer o curso de produção para nos ajudar na parte de produção mais executiva, para a gente profissionalizar um pouquinho o nosso trabalho? Eu disse, vamos lá. Me formando, as perspectivas eram vagas ainda de trabalho. Então, fiz o curso de produção de eventos, na mesma escola que ele fez de DJ aqui em Porto Alegre. A partir dali, então, fui convidada pela escola e pelo site, que era da escola, a fazer assessoria de comunicação das casas noturnas, que... essa empresa trabalhava. Alguns artistas me procuraram também para fazer assessoria de comunicação deles e os eventos lá na região. Né? Até que em 2014, uma pessoa que frequentava os eventos que a gente realizava mandou uma mensagem no Facebook, no Messenger, perguntando se a gente fazia festa de formatura. Eu nunca fui dizer não, né? Fui bem na cara dura e disse sim, a gente faz. Não tinha noção de como fazer. E aí, me reuni com o cliente, me ambientei ali, dei algumas sugestões e aí começou a construção dos eventos sociais. Na segunda-feira, pós-evento, já uma pessoa que estava naquele evento mandou uma mensagem querendo agendar a formatura dela para o ano seguinte. E assim começou a caminhada no mercado de eventos sociais, de fato. Que legal. Isso essa tá fazendo a festa e já tem outra entrando. É a minha história e eu acho que é a história de muitas pessoas também, assim. Sem dúvida. É muito legal. Por muito tempo eu conseguia desenhar uma linha do tempo. Esse evento foi indicação
comunicação exatamente. daquele outro. Isso é E muito como especial. é importante, né? Eu acho que é a melhor indicação, né? Quando Sem vem dúvida. do outro lado, Sem né? dúvida. Que legal. E aí, Edgar? Vamos lá, vamos falar. Bom, Edgar, já falei aqui, tem uma longa experiência, enfim, como empresário, como projetista, artista, que eu acho o Edgar, acima de tudo, é um artista, tanto que tem a parte... Depois tu até pode falar que ele é músico também, nas horas vagas. Então, assim, sempre foi uma inspiração ver o Edgar fazendo coisas. Eu acho que tu foi um dos que começou com coisas mais grandiosas. Eu tenho essa lembrança de quando eu comecei de te ver fazendo projetos mais ousados. Fala um pouquinho sobre essa trajetória toda aí. Pois é, essa trajetória é longa. É longa, mas é uma trajetória boa, Então, bonita. Do tempo que a gente já se conhecia, a primeira grande festa que eu fiz foi um aniversário de 15 anos de uma namorada. Olha Eu tinha aí. 16 anos ali e já começou grande. Olha já aí. fez Sim, cenário tu começou com pra 16 ela, anos. Ela fez cenário para ela sair de dentro do cenário, coisa que ninguém fazia na época, né? Pois é, isso que eu tô dizendo. E Eu tenho uma aí- lembrança de coisas grandiosas já, assim. A partir daquele aniversário começou a prima a chamar para fazer a festa, a amiga da prima, e também foi evoluindo. Isso 1988. Né? Que legal. Aí, com o tempo, com esse monte de festas surgindo, começou a surgir eventos maiores, tanto social quanto empresarial. Foi quando eu comecei a pensar em abrir a empresa. Sim. Né? Isso depois de ter passado bastante tempo fazendo eventos mais simples. Sim, assim, mais né? mais no oba-oba. No oba-oba, eu digo assim, sem ser uma coisa formal. Isso. Daí, chegou um tempo, eu tive que formalizar. E aí que surgiu a Limiar. A Limiar. Isso aí. Legal. Com a Limiar, as coisas todas cresceram, né? Os cenários se tornaram maiores, até porque, como tu disse que tu viu que eu fazia coisas grandes, as pessoas viram isso também e começavam a me chamar para fazer coisas maiores. Não, gente, o depósito dele, o escritório, era num lugar, assim... muita num coisa. Tempo que ninguém tinha tudo Que aquilo, ninguém né? tinha isso, era uma coisa... Até era assim, pra ir no Edgar, a gente tem que ir lá pro bairro Anchieta. Mas, claro, era o lugar onde tinha, naquela época, os lugares maiores pra gente poder ter esse tipo de acervo guardado. Isso, depois disso começaram a surgir várias outras empresas, também, né? com certeza. A Locari surgiu na mesma rua onde eu já tinha a Exatamente, minha lá no empresa, mesmo... surgiu ali. Exatamente. Isso. E aí veio a Ambientalize Sim, e as outras todas empresas que estão por aí. E como é que é esse processo de criação, assim? Fala um pouquinho dessa coisa. Então, no tempo Do que a gente artista. iniciou, não existia a questão da identidade visual. Exatamente. Né? Eu Isso- digo, isso foi uma coisa que é de uns bons anos pra cá, mas não é lá do início. E sem falar que não existia internet, não existia nada dessas coisas, Computador, né? né? Eu lembro que eu ia fazer pesquisa, comprar muita revista. Isso aí, né? revista. Revistas importadas, livros. Tinha que ir no aeroporto comprar algumas no aeroporto, revistas. isso. Ó, Em gurias, vocês viagens. são novinhas, viu? Os recursos mudaram completamente, né? Sim, muito. Entrando na tecnologia. Né? Hoje tu tá aqui, tu tem a dúvida da cor, do não sei o que, tu vai ali, tu bota e deu. A gente tinha que pesquisar. Eu me lembro de ir no aeroporto comprar algumas revistas que só tinha lá. Eu não me lembro qual era a livraria, mas no aeroporto tinha uma livraria que Sim. tinha livros de decorações Também. dos Estados Unidos, Também. da Europa. Então, eu tenho uma coleção gigante de livros de festas que hoje se resume no telefone, né? No Que a gente Pinterest. busca tudo ali. Sim. É isso aí. Ai, mas que legal, Edgar. O Edgar, nossa, e festas temáticas também, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar também aqui. Que a Denise sempre fala muito disso, né? Das festas temáticas personalizadas, né? E acho que aí entra muito a coisa da identidade visual, da gente linkar. Porque não é só simplesmente, como eu falei ali, não é só simplesmente escolher uma cor. É fazer toda a festa conversar e as pessoas se entenderem, né? Quando a festa tem um tema, né? Agora, recentemente, a gente fez uma do Mamma Mia. Foi tu que fez, né, André? Eu acho que foi tu, sim. Eu acho que foi um sim, debut. sim. Então, foi tudo... A identidade precisava conversar com a decoração, que precisava conversar com... Tudo precisa encaixar, né? E tudo também... E aí, esse toque da personalidade... Óbvio, quando é uma debutante, né? A gente não tem... como é que eu vou dizer? A gente não tem Uma história uma história tão longa pra contar. né? A gente não tem tanta... É uma dificuldade, entre aspas,
Mas a gente sempre acha uma maneira, um hobby, alguma coisa para ser feita, que a gente possa contar na identidade, que traga a personalidade do anfitrião para a festa. Sim. E a decoração é grande parte disso, né? Porque a gente não adianta a gente fazer uma identidade visual e não conseguir aplicar, não conseguir ver ela na festa também. Então, quando a identidade quando a festa tem um tema, as coisas conversam também de uma forma diferente. É, com certeza. Angela, como é que... Essa é uma coisa que eu acho que, como organizadora, tu pode falar. Esse processo com o cliente, dele entender... porque tem que... Também sou organizadora, então eu sei que tem gente que já vem com uma coisa na cabeça, mas tem outras pessoas que são bem perdidas. A gente precisa traduzir. Que a gente precisa entender. Eles precisam entender. Por isso que eu perguntei, o que é identidade visual, né? Depois a gente vai falar de projeto. O que é um projeto, né? Porque... Tem isso, como é que tu faz esse... Sabe que eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que o tema era esse, porque para mim é algo que, entre muitas aspas, eu adoro perder tempo na etapa de concepção dos projetos, das festas, porque é algo que para mim é muito caro, é muito importante. Quando lá em 2019 a gente fez todo um rebranding da minha marca, a gente... buscou ir para a essência do nosso trabalho, e quando a gente deixou de ser a MP Assessoria de Eventos para ser a MP Experiências Marcantes, uma das coisas que vinha era a importância que a gente dava no nosso trabalho justamente para esse processo de concepção, que fizesse com que cada elemento da festa fizesse sentido, né? Fosse, de fato, coerente com a mensagem que se queria passar, para que os convidados e o anfitrião pudessem levar dali memórias Sim. que fossem importantes e marcantes, porque é aquilo que a gente diz. Um evento, ele pode ser só um evento, ou ele pode ser uma experiência vivenciada. E ele é uma experiência vivenciada quando a pessoa consegue entender, né, e levar dali memórias bacanas para sua vida. Então, como é que hoje funciona? E no início era muito mais experimental, hoje faz parte do nosso método de trabalho já. Como é que funciona? Quando a gente recebe o convite para fazer parte de um projeto, de uma festa, a gente faz uma chuva de ideias inicial, onde eu coloco na mesa, é a hora de falar de tudo e mais um pouco. É hora de sonhar sem preço, não é hora de pensar que é muito caro, que é muito difícil. Não, falem de tudo, abram o Pinterest, tragam todas as referências, sejam visuais, seja de animação, seja tudo que um dia passou pela cabeça. Porque essas informações, elas são muito importantes para que a gente possa compreender o que é importante para o anfitrião, mas principalmente que mensagem ele quer passar com o seu evento. E aí é a partir disso que a gente tem condições de construir um conceito, construir uma proposta inicial para depois começar a aproximar os profissionais que vão dar vida para cada uma das ideias que estão ali colocadas. Então, se começa pela identidade visual, pela paleta de cores, por como visualmente a gente vai conseguir explorar essas ideias. E aí depois, claro, também pensando em todas as outras questões que também são importantes, né? O formato da gastronomia, o tipo de animação, tudo isso fala sobre o evento certeza, também, com né? certeza. Então, essa etapa de concepção ela é importante porque ela vai nos dar o guia, vai nos dar o fio condutor para todo o restante do trabalho depois. E daí surgem várias ideias. Já desse brainstorm já saem 1000 coisas, Nossa. né? 1000 coisas. Muitas coisas que no caminho vão se transformando, muitas coisas que não estão tão claras, a gente precisa traduzir. Né? Isso é importante. Ou então aquela coisa, saiu uma ideia, mas aí tem o cliente, sei lá, seja a noiva ou a menina, enfim, fica com alguma coisa, mas eu queria usar dourado, tu fez ali e saiu tudo cor-de-rosa. Daqui a pouco ela botou que ela quer que tivesse um dourado, não sei, tô viajando aqui, né? Então a gente tem que ver, vai entrar, não vai entrar, mas ao mesmo tempo também tem que fazer o que a pessoa, né, sonhou, enfim, mas isso vai se modificando, vai se transformando, né? Exatamente. Eu acredito. Né? Eu tive um desafio em 2022 e quando eu te ouvia falar antes, veio muito forte para mim isso. Eu tive um desafio em 2022. O evento foi em 2022. Chegou esse desafio lá em 2021, início de 2021, onde a cliente chegou e me disse assim: é uma festa de 15 anos com um tema muito diferente, Angela, não se assusta. Meu Deus, não que vem. A família tinha certeza que queria o tema selva para uma festa de 15 anos. Desafio mesmo. E no primeiro momento, o que para mim pegou foi bem, como fazer com que esse tema
não seja infantilizado. Porque quando tu pensa selva, tu pensa no safari, Sim. tu pensa no Rei Leão, né? E No é um leãozinho, tema... né, nos Exato. bonequinhos, nos 3 porquinhos. E o trabalho-chave, o que ajudou, eu tenho certeza que foi o principal elemento que nos ajudou a transformar esse tema em algo adulto, né? Porque as festas de 15 anos já têm um viés adulto, Sim. foi a identidade visual. Quando a gente conseguiu trabalhar com o animal print, por exemplo, em tons de dourado, não nas imagens mais caricatas e coloridas. Quando a gente trouxe porque tinha a questão do Rei Leão, da selva, né? Então, quando a gente conseguiu transformar uma coroa num monograma que tinha toda uma identidade voltada para as características da menina, né? E foi incrível. A festa foi linda. Foi uma das festas mais marcantes que a gente fez até hoje. Também porque o tema é bem diferente. Na festa, nós tínhamos os animais em tamanho real. Então, que saía da pelúcia, daquela questão mais do É legal, safari. que isso é uma coisa, é um desafio mesmo, transformar. Exato. Porque quando tu falou em selva, eu logo pensei em festa de criança, Exato. direto. A gente pensa em chá de bebê. Esse foi o desafio, transpor, né, esse tema. E foi muito bacana. Ai, que foi um dos legal. eventos mais marcantes que a gente tem, justamente pelo desafio. Sim. Né, Exatamente, de fazer são essa o que transformação. nos desafia, o que nos move, né? Exato. É o que mais me move, é o desafio. É isso que eu quero que tu fale um pouquinho, essa coisa também do desafio. As pessoas chegam lá na Ambientalize, com certeza chega muito organizadora, com alguma coisa já, né? Assim que nem a Ângela falou, já Já mais alinhado. alinhado, né? Ou com a identidade visual. Mas às vezes também a gente chega com a identidade visual e chega na hora, a cliente olha aquele monte de coisa que tem, né? De móveis e de decoração. E aí meio que às vezes também dá uma pirada. Fala um pouquinho de como é que funciona isso tudo. O desafio é filtrar tudo aquilo que está ali para dentro do projeto que elas criaram, né? Adaptar os móveis para dentro do tema, né? Seja qual tema for, tem cada coisa que vai combinar ou não. Exatamente. Então não adianta eu chegar lá, criar um tema todo high-tech, moderno e daqui a pouco querer colocar um lustre clássico dentro do tema. Sim. Né? Apesar que às vezes também funciona, sabendo usar a negação das coisas assim, né? Do tipo... Sim, mas é uma coisa que tu pode ajudar. Isso, aí que entra que esse entra estudo que a gente esse vem estudo. de vida, assim, né? De adaptar as coisas da forma correta. Né? Então, o filtro é muito importante para poder adaptar tudo que tem lá dentro, dentro do projeto e da ideia e do desejo do cliente. Eu acho que a palavra filtro que tu falou é... Porque eu fico pensando assim... a gente, quando tá na ponta lá, organizadora, tem essa coisa, a gente pega. Só que, às vezes, quando a gente vai passar isso adiante, isso pode chegar de um outro jeito ou, daqui a pouco, pegar mais coisas no caminho. Então, quem vai realmente executar tem que filtrar isso e já pensando no que eu posso fazer. Porque não adianta eu chegar lá dizendo eu quero que saia descendo de helicóptero dentro da Casa Vetro. O que acontece também, tem gente que quer, né? Não, tem gente que quer, mas tipo assim, só um pouquinho, não tem como... Ali neste... Entende? Então, dei um exemplo estapafúrdio aqui, mas... Em alguns casos, hoje em dia, a tecnologia nos dificulta a vida nossa, né? Também tem Porque isso, como os anfitriões têm muita tecnologia, muita coisa... Muita informação também, muita né? informação, é muita referência. Então, às vezes, acaba que a própria pessoa está confusa do que quer, não consegue te passar. Então, a gente está nessa ponta para justamente fazer esse filtro, identificar, não, isso vai conversar com isso, a gente pode colocar isso de tal maneira, então a gente faz assim. E isso acontece em todos os setores, né? No teu de criação da parte gráfica, no teu da organização geral do evento e na minha parte de colocar isso dentro do salão. É isso que eu quero que tu fale um pouquinho, desse desafio de móveis, de portais, de cenários e ainda tem toda a questão financeira, né? Que a gente não falou aqui, né? Sim, A questão financeira, normalmente a pessoa chega com a viagem e a gente tem que adaptar, reduzir, isso. né? Mas também isso é legal, né? Que a Ângela falou assim, vamos viajar primeiro, depois a gente tenta cortar. Mas isso tem que ficar claro pro cliente. Eu sempre digo que o ideal é isso, é viajar primeiro e para depois a gente ir botando o pé no chão. Tem cliente que chega que já quer, que eu quero baixar Já o custo. limitando. Nem tem o custo ainda, mas já quer baixar o custo, né? Não, vamos primeiro Eu quero criar o bem ideal. simplinho. Vamos criar o ideal, né? E depois a gente vai filtrando e readaptando. E sempre dá certo, porque nunca vai faltar um item dentro da festa, só a gente vai readaptar a realidade financeira do cliente. Sim, porque daí tu já sabe que a pessoa gosta, né? Daí tu vai tentar... porque também tem isso, às vezes a pessoa nem gosta
do mais Isso, lá, sim. né? Mas quando tu deixou ela falar, tu... E uma coisa que para mim, eu enxergo a festa antes de ela estar pronta, né? Eu consigo caminhar por dentro da festa mentalmente e ver como ela fica. Então, tem que também ter a confiança. O cliente confiar no que a gente está dizendo, né? Fundamental. Dizendo que sim, isso pode. Não, isso não pode. Né? Tem alguns que eu digo, não, bem capaz, isso não... Não funciona. não tem como. Né? Mas porque isso é muito importante. Confiança. Entregar e confiar. Pode dar, óbvio, a gente tem que ouvir o que ele está dizendo, o que ele gosta, o que ele não gosta, ou o que ele pode pagar, o que ele não pode. Mas ele tem que confiar que se tu disse que aquilo ali não é possível fazer, né? Ou o contrário, né? Sim. Fala aí um pouquinho desse desafio aí, dá um exemplo aí. Conta um caos já aí. Não, uma história. A nave da Xuxa descendo dentro da festa. Olha só. Esse foi um desafio. E no fim a gente acabou conseguindo pela tecnologia. Foi salvo pela tecnologia, né? Porque daí então a gente conseguiu criar isso com uns painéis de LED, com o painel se movimentando, se abrindo. Ainda bem que já existia o painel de LED. Já. Se fosse antes, ia ser mais desafiador ainda, porque a gente vai ter que construir um cenário, daí vira mais teatral e, né, era bem mais difícil antes. Hoje a tecnologia salva a gente em todos os sentidos. Então, essa festa tinha que fazer a pessoa descer da nave, abrir a porta e sair dentro da festa. Então, até a gente chegar na conclusão que isso ia funcionar, Sim. foi bem, bem complicado. Olha só. E essa coisa que aí vem para todos, assim, que eu acho bem importante. Gostos. Gosto não se discute. Como é que a gente faz isso? Gosto se discute. É outro desafio, né? É outro desafio. É sempre um desafio. É outro desafio, né? Na verdade, porque às pra vezes tu não é criar, uma... seja o que for, tu tem que, né? Na verdade, não é nenhuma questão de gostos, assim, às vezes. Em alguns casos, é uma questão da pessoa ter muita referência mesmo. De estar naquela nuvem de confusão. Então, a gente faz isso. Senta a pessoa e bota aqui tudo que tu gosta. Vamos ver o que tu quer. E aí, a gente vai adaptando. Mas, agora, recentemente, eu tive um caso de uma noiva que o casamento dela super clássico, tradicional. Moderno, assim, nada... E ela queria fazer, por exemplo, um convite rústico. Então, Sim. às vezes, tu precisa... O nosso papel, né? É isso. Eu acho que é clarear... Explicar que não... O teu convidado vai... Se ele receber um convite rústico, ele vai entender que ele precisa ir vestido de tal maneira... Que ele vai entender que é um casamento, provavelmente, de dia. Que não vai ser um casamento à noite. Que vai ser um casamento num espaço aberto. Então... Tudo isso, a identidade visual, o convite, comunica. Então, às vezes, a pessoa vem com essa... Lógico, às vezes uma referência é linda na internet, mas não é pro tipo de evento dela. Então, às vezes... Na verdade, o nosso papel é esse, né? Além de criar e dar significado às coisas, é permear, clarear o caminho. Acho que o papel de todos nós aqui é... Com certeza. Exato. Clarear o caminho das pessoas. Fala um pouquinho aí desses gostos. Os gostos são difíceis de dominar. Aí, assim, a gente tem que cuidar muito, porque a gente também tem o gosto, né? Então, tem que cuidar a forma que vai falar com o cliente dessa questão do gosto. Para não, daqui a pouco, até ofender o cliente, Claro. dizendo que não, isso não é bonito, não serve. Mas aquilo é a coisa mais linda para o cliente. Aí, às vezes tem... tá, gosto. Realmente, gosto não se discute. Mas, às vezes, tem aquela tênue linha, assim, entre o que é o brega e o que é o mais, né? Embora, assim, o brega também pode ser brega para um e pode não ser para o outro. E a gente tem que ter esse tato, A gente né? percebe muito isso, assim, em Porto Alegre existe um estilo, uma forma, existe um limite desse brega. Pro interior isso é bem diferente, né? Então tem que saber lidar com todos esses públicos, com todos esses gostos para poder equilibrar e fazer a festa para que ela não se torne brega. É verdade. É desafiador. Vai aí, Ângela. Ele trouxe essa questão... Não, e ele trouxe bem essa questão do interior. 70% dos eventos que eu realizo são no interior. Né? Eu estava contando aqui um pouquinho antes de começar, que esse final de semana eu fiz um levantamento e a gente já fez evento em 32 cidades diferentes. Então, assim, são culturas diferentes, são gostos diferentes, são referências diferentes. Né? E um desafio que a gente tem é de chegar nesses lugares...
principalmente no interior, onde as pessoas têm menos possibilidades de participar de eventos. As referências, a internet está aí para todo mundo circula, todo mundo navega, todo mundo tem acesso. Agora, participar, vivenciar um evento que gera um outro tipo de referência, são mais limitados, né? E então, quando as pessoas chegam, muitas chegam com as mesmas referências, né? Que enquanto profissional, tu olha para aquilo e diz, não vou fazer isso de novo. Né? Eu preciso mostrar coisa diferente aqui. Eu preciso mostrar que é possível fazer de outras formas. Que é a nossa função mesmo. Exato. Né? Até para que eles criem referências novas, né? Exatamente. E participem de coisas diferentes. Então, assim, mudou muito. Avançamos muito, assim. Temos no interior mesmo, bons profissionais que também conseguem trazer referências novas, diferentes, mas é esse o desafio. E uma coisa que eu sempre penso, né, às vezes a minha equipe me desafia, assim, a gente podia ter isso aqui nos eventos, me encaminha algumas coisas no Instagram. Ângela, olha isso, olha que legal. E aí eu costumo trazer para eles, assim, que dificilmente as pessoas fazem mais do que 1, 2 ou 3 grandes festas na sua vida. 2, 3 já é, né, difícil. As famílias geralmente têm 1, 2 festas muito importantes. E elas aproveitam essa oportunidade para trazer tudo que eles querem colocar e oferecer, né? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de entender o que é a essência, o que está por trás de tudo isso. A partir disso, a gente consegue desconstruir algumas referências, trazendo algumas coisas que são mais inovadoras, diferentes, mais bonitas, muitas vezes. É o filtro de novo, né? Exato. É o filtro de novo. Mas conseguindo mostrar para eles que não precisa ser aquilo. Que tem isso aqui que também é muito legal e vai responder. O importante é tu conseguir demonstrar que vai responder aquilo que ele deseja. Exatamente. E no caso do Edgar também, que eu acho legal, que a gente também faz essa parte, mas assim, de tu ter lá aquele acervo enorme de coisas que podem se transformar, né? E outras que são, né, lá um móvel lá que é daquele estilo, tal, tu não tem como mudar ele. Mas assim, tu conseguir inserir ele em situações diversas e também transformar algumas coisas. É essa visão que o cliente não tem. Isso. O dono da festa, muitas vezes, ele não consegue imaginar. E tu vai lá e leva ele para... Olha lá aquela, sei lá, aquele mural, sei lá, aquela... Mas como é que isso aqui vai se transformar numa... Não consegue dimensionar, né? Hoje a gente já consegue quase mostrar... Não, consegue mostrar isso através dos 3D, né? Aí ele já começa a entender mais. E quase tudo é transformável. Sim, claro, as linhas prontas de sofás, por exemplo, né, não tem como. Mas existe um acervo bem grande de móveis personalizáveis e coisas que a gente já usa e a gente consegue entrar dentro dos temas e da identidade visual com tudo isso, né? Isso é muito legal. Eu acho bárbaro, assim, tu ter essa visão também de não fazer sempre igual, não usar sempre aquele estilo de poltrona, naquele estilo, sabe? Tu poder saber usar aquilo em outras composições de outras maneiras. E compor a festa toda de formas diferentes também, porque a gente costuma trabalhar sempre no mesmo salão, né? Ah, sim. Tem isso também. Aquele salão, a cada vez, a gente tenta transformar ele num salão diferente. Sim. Né? Que isso acontece com a gente aqui. Contigo já não, essa parte não entra tanto, né? Mas assim, vou fazer festa de novo, uma festa de 15 anos, no salão de tal clube, que eu já fiz semana passada e eu vou fazer daqui a 2 meses. Como que eu vou fazer para que o bar não fique sempre no mesmo lugar, para que É desafio também. Aí vem a confiança do cliente de deixar que a gente mostre para ele, hoje o teu DJ vai ser aqui. Né? O cliente que eu tô falando agora é a organizadora. Sim, claro, né? também. Mas o cliente e a organizadora, Isso. né? O cliente final. O cliente final acaba entendendo que aquela é a festa dele, que a gente definiu que seria lá. Mas a gente que está ali naquele salão sempre, às vezes trocar o DJ de lugar se torna desafiador. Sim. Né? Mas a gente consegue cada vez melhorar e mudar o formato da festa dentro do mesmo salão. É isso aí. Não, isso é show. Uma coisa que para mim é muito, muito importante, assim, porque a gente fala bastante sobre as referências que o cliente, o anfitrião tem e traz pra gente. Mas o quanto é um desafio, e eu enxergo esse desafio enquanto organizadora, de fazer os profissionais de eventos também entenderem que cada festa é uma.
que o seu serviço também vai se transformar em muitos momentos para ajudar a gente a fazer aquela mensagem da festa ser passada, né? Então, isso me ajuda, inclusive, a fazer filtros de profissionais que eu apresento para os meus clientes, assim, de tu chegar e tu dizer assim, eu tenho uma festa onde eu preciso que tu, sei lá, monte tua estrutura de tal forma, porque eu faço questão de dizer por quê, porque o projeto vai fazer, montando dessa forma, tu vai ajudar a gente a responder ao projeto nesse... Ah, mas nesse salão não, nesse salão a gente sempre monta aqui. Não, o DJ é sempre lá. A luz tem que ser sempre desse jeito. Eu bato muito isso com a parte da iluminação, isso acontece principalmente. com a pessoa da gastronomia também. Que o buffet Bem. naquele lugar. Sim, Então, assim, tem que ser sempre naquele lugar, né? Essa percepção é muito cara para mim, assim, porque, como eu falei que é muito importante essa concepção inicial, conseguir criar, imaginar com o cliente tudo acontecendo, tu chega no profissional e tu encontra barreiras, nossa... É verdade. Desanima. É muito importante que o anfitrião, eu sempre digo para os meus noivos, né? Sempre procurem profissionais que vão comprar os teus BOs. Porque eles vão surgir. Então, quando tu contrata profissionais que tu se identificam contigo e tu se identifica com eles, automaticamente o teu cerimonial vai buscar fechar o que tu quer fechar. O teu organizador vai buscar. Então, as coisas fluem melhor, né? Também. É difícil, às vezes as pessoas não querem, às vezes é complicado, né? Enfim. Mas eu sempre digo, procurem fechar contrato com quem compra os BO de vocês. Não, e isso é super importante. E o que a Ângela disse também, porque se tu pegar alguém que é muito... É que tinha muito isso assim, quando tu falando ali falou do buffet, eu me lembrei da mesa de doces. A mesa de doces era uma mesa... O nome é mesa de doces. É a mesa, daí tu faz lá, bota as cores, as flores, sei lá, o painel. E era uma mesa. Hoje a gente já evoluiu. Tem prateleira, tem balanço, tem várias mesinhas mais altas. Tem a sala de doces, tem o jardim de doces, enfim. Mas assim, as primeiras pessoas para tu conseguir quebrar essa barreira, e eu acho que o gaúcho ainda é pior... Acho que vocês concordam comigo que o gaúcho é pior. Tem umas coisas mais, assim, que tem que ser muito igual, né? O tradicionalismo. O tradicionalismo, exatamente. Gente, o papo tá muito bom, mas eu vou parar um minutinho pra gente fazer o nosso momento café, que a gente tem aqui. E o nosso momento publi. Que, claro, a gente precisa... A Festa Escova Porto Alegre está com a gente, a loja da 24 de outubro, nossa apoiadora nesse segmento de estética e beleza, responsável pela nossa produção das apresentadoras do Pod Festa, né? O tema da Festa Escova é você linda todo dia. E uma coisa bem legal, elas não marcam horário. Aí a pessoa vai dizer, mas isso é legal? Sim, é legal, porque tem sempre alguém para te atender e tu nunca vai... O serviço não é... o serviço é feito igual com todo mundo, com toda a dedicação. Mas o tempo de espera, se tu chegar lá numa segunda-feira, às 8 da manhã, vai ter alguém para fazer uma escova, a tua unha, a tua maquiagem. Então, assim, é bem legal esse conceito de tu não precisar, né? Quem vive como eu, por exemplo, vivo assim... Muda a agenda toda hora e aí agora ter horário certinho lá toda semana não funciona comigo. Tem que ser na hora que eu consigo. Tá aí o nosso café, ó. Festa Escova da 24 de outubro tá com a gente aí. E também a Carinho, patrocinadora do Pod Festas. Hoje ela veio pessoalmente presencial aqui, né? Que, como a gente já falou, é um estúdio de design gráfico e papelaria personalizada. Então, a Nath e o Fernando, né? Porque o Fernando tá nos bastidores, mas ele pega junto. O Fernando tá no bastidor, mas o nome vem dele, né? É em espanhol por causa dele. É, isso aí. Explica aí. Porque as pessoas vão olhar Carino, não. É Carinho, porque é espanhol. Exato. A escrita é diferente, né? A grafia é em espanhol, mas se pronuncia Carinho. Mas conta por quê? Porque o Nando é uruguaio. Então, quando a gente também fez um rebranding de marca. Então, quando a gente fez esse rebranding, a gente pensou, eu queria muito um nome. Na verdade, a gente estava vendo um filme. E lá eles têm o costume de se chamar de carinho. Lá que a gente se chama de amor, né? Ai, amor pra cá, amor pra lá. E lá eles têm esse costume de chamar de carinho. Então, eles se chamam de carinho. Ah, isso aqui é carinho. E me chamou a atenção, aquilo me deu um clique. Eu digo... Olha, eu não sabia. É muito legal. E aí, esses dias uma noiva me mandou mensagem. Disse, eu tô lendo um livro...
que é em espanhol, e eles se chamam de carinho, eu lembro muito de vocês, não sei o que, ela disse pra mim. E é por isso, porque é a mesma, se fala da mesma maneira, porém a gente trouxe, pra trazer um pouco da raiz uruguaia dele, quando anda de lá, botamos em espanhol aí o nome pra Ficou bem legal, diferente. ficou bem legal. E aí a Nath faz toda essa parte que a gente já falou, identidade visual, enfim, as nossas canecas são, nossas fichas que estamos estreando também, ó, Pod Festas. E vem mais surpresas por aí. Sim. Então, eu quero ir agora para uma parte bem legal, que vocês até já contaram algumas histórias, mas eu quero... A gente tem os causos por trás dos bastidores, que é contar histórias que vocês passaram... Seja um perrengue chique, seja um perrengue que não é tão chique. Vamos lá, quem começa? Não sei. Posso começar eu? Pode começar. Começa eu, então. Na verdade, assim, a gente passa por muitos perrengues, né? Várias coisas. Acho que os BOs, como tu disse. Os BOs. Eu acho que o mais habitual que a gente passa é a correria de última hora, assim, né? Da noiva que deixa de última hora, que tem que fazer o convite em tempo recorde. E tudo em tempo recorde. Mas... habituais, assim, né? Da amiga, da noiva, fazer a identidade visual. Daí, quando vai fazer o teste de impressão, não gosta. Daí, a gente tem que começar do zero a identidade visual. A gente vai lá e faz e tudo isso. Mas, eu acho que o que mais nos marcou, assim, nos desafiou, acho que foi a questão da pandemia mesmo. Eu acho que a gente se superou, de fato, na pandemia, né? E a gente teve um caso, que inclusive foi o caso que eu conheci a Adri, que Verdade. foi um caso bem complicado, assim, que no dia da entrega da papelaria, a gente estava saindo para fazer a entrega dos convites. Recebi uma ligação da noiva dizendo que a cerimonialista tinha surtado, literalmente, e tinha abandonado eles, e tinha cancelado, não ia fazer o casamento deles. No dia da entrega dos convites, eles não eram daqui, eu acho que eles tinham se mudado, não me lembro direito. E, enfim, a gente partiu para o outro lado da mesa. Então, liguei para ela. Você imagina todos os telefones da organizadora, tudo a papelaria, na verdade, a gente fez 2 ou 3 vezes desse casal, assim. Porque depois entrou a pandemia. Porque daí depois entrou a pandemia, o casamento foi remarcado. Então, assim, mas hoje, a gente fica amiga das noivas, porque a gente passa 12, 18, às vezes, 1 ano e meio mais com as noivas. E na pandemia a gente passou 2 anos e meio com os casais. E nesse caso foi mais tempo, porque foi tudo isso, né? Foi a questão da troca de cerimonialista e organizadora, que chegaram para mim, né? Enfim, super estressados e tal. Sim. E realmente, imagina o quanto perto que era que os convites estavam sendo entregues para eles. Acho que E aí, tipo assim, uns 40 dias. E aí, nesse meio tempo, veio a pandemia também. E aí, a data já não ia ser mais aquela. A data não ia ser mais aquela, a gente fez. E aí, eu me lembro que eu liguei pra ela pra acalmar ela. Digo, não, vai dar tudo certo. E ela... Foi aí que eu conheci a Adri, né? E ela já sonhava com a Adri, mas na época ela não conseguiu fechar com a Adri. Na época, no fim, acabou fechando Isso com a aí, Adri. ela já tinha me falado comigo antes, aí mudou e foi fazer, e aí depois a gente acertou com a nova data, deu tudo certo. Então, mas, assim, além do processo, eu sempre digo que a gente realmente vira amigo dos casais, assim, porque a gente convive e tu acaba trocando coisas. A gente tem, no processo da identidade visual, a gente envia uma caixa para os noivos, que a gente chama de Aurora. Então, a gente criou essa caixa justamente para ser um refresh, assim, na hora do casamento, porque esse pré é muito estressante, é fechamento de contrato, é calcula aqui, calcula ali. Então, a gente criou essa caixa para criar realmente uma experiência para cada casal. Dar uma sentada na poeira, vamos curtir o momento. Enfim, como a gente conta a história dos noivos, a gente precisa que eles relaxem, né? E revisem tudo que fez eles chegarem até esse momento. Então, a gente criou essa experiência para justamente ser mais fácil, né? Porque... Enfim, a gente não se abre com todo mundo, né? É a gente não conta a história da gente pra todo mundo. Mas a gente se torna meio psicólogo nesse processo Sim, todo, né? A gente se torna meio psicólogo. Mas eu acho que isso que é legal de contar aqui é essa coisa dessa entrega e dessa confiança, entendeu? Eles confiaram em ti, em vocês, né? E vocês se colocaram no lugar deles quando aconteceu tudo isso. Então, tipo assim, Sim. existiu uma história ali também Claro. para que acontecesse. Porque às vezes também acontece que às vezes se o cliente não... A gente sempre fala que se a energia não é muito boa, se a pessoa já tá ali...
não bate isso, e aí daqui a pouco tu não consegue te colocar no lugar dele Sim. e também não resolve o problema Lógico, dele. tem clientes que são mais complicados, né? A gente passa por Todo uns- mundo tem isso, né? Todo então, acho mundo que tem, né? Mas é muito importante, gente. Energia, quando a energia vem, tudo flui, tudo dá certo. Aquele casamento aquele casamento, ou qualquer... Que a pessoa começa a botar muito, mas isso aqui é o que vai dar errado depois no dia, né? Sei lá. A gente acaba colocando uma energia... Todo mundo, né, que tá em volta. Sim. Vai lá. Posso contar. Vai lá. Tem muitas, né? Ah, com certeza. Eu não tenho dúvidas. Quando profissionais de eventos se reúnem, sempre se perguntam por que a gente não escreve um livro. Sim. Porque Seriam vários livros, eu Seriam acho. vários livros. E aí, poderia contar história triste aqui, poderia contar... Todas trazem aprendizados. Mas eu escolhi uma divertida para compartilhar aqui com vocês. Que, inclusive, foi uma pessoa da minha equipe que, quando eu pedi para eles me ajudarem a lembrar das melhores histórias, me trouxe essa. Eu fiz um casamento, não vou lembrar o ano, mas eram de 2 irmãs gêmeas. Elas casaram no mesmo dia, na mesma igreja, tudo junto. Idênticas. O vestido foi idêntico. O nome dos noivos era idêntico. Ai, não Ai, meu acredito. Deus. Isso também. Tô com medo já. Enfim, a única coisa que me ajudava a diferenciá-las no casamento era a cor do buquê. Então, uma com o buquê vermelho e a outra com o buquê rosa. Gente, eu já troco as pessoas sem serem iguais. E eu fui fazendo esse exercício de, buquê rosa é uma, buquê vermelho é a outra. Beleza. Evento montado, final de tarde, eu recebo uma ligação de uma das 2 noivas do salão de beleza. Ângela, vem aqui agora. Tá bom? Vamos lá? Cheguei no salão, ela só me mostrou o buquê e me disse assim, eu não vou casar com esse buquê. Não vou casar com esse buquê, ele tá horrível e de fato. O dela era o buquê rosa. E as rosas não estavam bonitas. Elas estavam queimadinhas nas pontas. E Coisas que acontecem. E ninguém merece casar com o buquê, o grande símbolo da noiva. Joia da noiva. Exato, que não deseja, né? Mas o que eu ia fazer? Era minha primeira vez naquela cidade. Eu não tinha uma rede de apoio ali. E a decoradora já tinha ido embora, já estava tudo pronto. Comecei a buscar contatos. O pessoal do salão tem uma floricultura. Tal lugar, vai lá e vê se eles conseguem te ajudar. Cheguei na floricultura, a dona da floricultura me disse, eu não sei fazer buquê. Eu nunca fiz buquê de noiva. Eu também não, mas vamos lá. Tu me ajuda? A gente se ajuda? Sim, pode. E tu tens rosas rosa? E ela, não, só vermelha. Ou seja, as 2 noivas, Casaram. além de ter o noivo com o mesmo nome, o vestido igual, serem idênticas, casaram com a mesma buquê. cor do buquê. Ai, meu Deus. Eu não do chamava céu. elas pelo nome durante o casamento. Eu me referia de outras formas, chamava elas como dava. Sim. Mas até hoje marcou, assim. Com certeza. E todo mundo diz que o buquê, que não era para ser o buquê, era mais bonito do que o buquê. Ó, viu? Ó, já tem outra profissão aí. Ó, quando isso tudo é errado. Não. Essa do buquê tem várias. Eu tenho várias histórias, assim. Mas vamos lá, Edgar. Quem fez meu buquê de noiva foi o Edgar. Agora me lembrei, ó, viu? Ó, gancho. Que tava lindo, por sinal, maravilhoso. Hortênsias azuis e cravos verdes, assim. Encasquetei que eu queria isso e disse, tipo, agora te vira e cria. Mas Ele é criou isso. E tudo. por isso que o buquê é tão importante, né? Eu só disse assim, eu quero que tenha azul. E na época, o cravo verde não era uma coisa que eu, pelo menos, não me lembrava de ter visto, assim, tanto. E aí eu disse, te vira. E era outubro. E a hortência só em novembro, dezembro. Aí fui atrás e consegui, né? Com certeza. Ainda fez para as ainhas, fez os buquezinhos, né? Buquezinho eram umas bolsinhas. Isso. Para elas levarem as alianças. Ah, foi show de bola. É. Mas a história que eu vou contar é de um amigo nosso também, dos nossos tempos. Sim, dos nossos tempos. É um casamento que foi ao ar livre. Foi o meu primeiro casamento ao ar livre. Sim. Foi lá em Gravataí, num sítio. Filho da Alzira e do... Sim. A gente passou a madrugada inteira trabalhando, acho que era no domingo, às 10 da manhã, o casamento. Tá, eu não me lembro. Domingo às 10 da manhã, e a gente passou de sábado para domingo trabalhando e começou a cair um temporal na madrugada. Casamento ao ar livre. E a gente já com tudo montado na rua, cadeiras, o cortejo todo, o tapete, que tivemos que recolher na madrugada, né? E aí, 7 horas da manhã, e a chuva não parava. E a gente ligava daí para a noiva e dizia assim, ó, não, vamos ter que mudar para dentro do salão, vai ficar apertado, mas a gente vai colocar ela para dentro. Ela disse, não, eu quero casar na rua.
E dele, chuva. 10 horas da manhã em ponto, hora do casamento, para de chover, abre o sol e a gente sai correndo no supermercado comprar paninhos. Cada convidado que chegava ganhava um paninho para secar suas cadeiras. Né? Fiquei pensando, às 10 horas ele vai secar as cadeiras. Não, cada um secar. Cada um secou a sua Se vire com a cadeira. sua. Isso. Eu entregava o paninho. Olha, mas é uma boa ideia. Vamos andar com um Não, rolo mas de tem mais uma coisa que aconteceu ainda. Ah, fale. Eles perderam a aliança na grama na hora da entrada do coisa. Ai, meu Deus. Aí foi outra correria para Sim, achar imagina. a aliança na Gente grama. do céu. E acharam. Acharam, não. Não, e imagina com chuva, com tudo meio molhado e embarrado ainda. Foi deve a minha ser... primeira experiência ao ar livre. Agora, quando falo em casamento ao ar livre, que é o que mais acontece agora, Sim, né? é o que mais acontece, né, Eu nos nossos tempos. sempre me vem essa cena da madrugada trabalhando, da chuva arada, e era chuva. E a noiva dizendo que não, que eu vou casar na rua. Eu quero casar na rua. Aí não eu já existia passei. dos toldos que tem hoje. É, não, claro que não. Se é do tempo que tu tá falando, não é mesmo. Os filhos estão tudo grandes já desse casal. Sempre daí, a primeira coisa que eu recomendo quem vai casar na rua, vamos colocar toldo. Aí eu conto a história. Olha, eu passei por uma situação assim... São 30 anos contando a mesma história, porque... Não, mas a história de ao ar livre, acho que todo mundo tem alguma, enfim, né? Eu recém passei uma, mas aí a noiva entrou na chuva porque ela quis, tipo assim, né? Decidiu o que ia ser. Mas assim, como é importante. Ainda mais quando é assim, num lugar mais pra fora, quando a gente não tem, né? Se o salão daqui a pouco já é... Já é pequeno, E essa coisa da expectativa, que eu sempre falo da expectativa da noiva, assim. Porque às vezes a gente vai falar no plano B, ela diz, mas isso é negativo, tu tá negativa. Não, não é. Muito pelo contrário. Eu não quero que tu te frustre no dia, exato. entendeu? Tu precisa saber que existe essa possibilidade. Eu costumo dizer que a gente tem que preparar o plano B com tanto carinho quanto o plano A. Exatamente. Para que caso ele tenha que ser executado, não exista essa carga de que, deu errado. Exatamente, ele tenha Né? sido querido também, né? Exato. Que tu tenha gostado dele, né? Exato. Isso é muito importante, né? É muitas histórias aí. Tá, e alguém quer contar mais algum? Hein? Mais algum ainda? Tem um tempinho hoje. Mais alguma história? Eu tava com uma história na cabeça e Fugiu. contando essa, me fugiu. Mas conta um que não seja de ao ar livre. Algum perrengue de chegar lá e ter, sei lá, despencado tudo, alguma coisa. Só eu que tô viajando, não sei. Mas tem coisas aí pra gente. É tanta o coisa que perrengue na de hora a gente não despencar lembra de... Acontece até hoje ainda, né? Porque a gente monta as festas ao ar livre e vem o temporal, vem a ventania. Normalmente, as festas ao ar livre, a gente tem que estar muito bem preparado para fazer um socorro. Para correr. Uhum. Tem... E hoje é o que mais sai, não tem explicação. Chegou novembro, todo mundo quer casar na rua. Novembro, dezembro, janeiro, até abril, acho que a gente mantém ainda... Tá, e festa de 15 anos ninguém faz aqui. Faz, né? Sim, tu faz. eu Tu também faz. Eu Sim, sei que faz bastante, né? Mas enfim. Sabe que eu tô com um desafio agora, atual, que é fazendo a festa de 15 anos de 4 colegas de aula. Isso é Meu desafio Deus. mesmo. São 4 Quatro meninas que adolescentes. convivem diariamente. E aí o desafio é fazer com que... E os convidados são os mesmos, Sim. né? E aí o desafio é justamente conseguir construir uma festa que seja diferente Com 4 da outra. personalidades diferentes. Muito, graças a Deus, muito diferentes. Com referências bem diferentes, o que... Não, elas não estão fazendo a festa juntas. Não, são 4 festas distintas. Não. Eu entendi que elas iam comemorar juntas. Não, Aí quando tu falou que graças a Deus que elas são diferentes, opa, então Não, porque se fosse não. junta e diferente. São não 4 festas. Uma em Sim. outubro, uma em novembro, uma em dezembro e uma em janeiro. Sim, entendi. Então, ali tem entendi. uma diferença de um mês entre uma e outra. Sim, aí tu tem que criar coisas, porque são as mesmas Nossa. pessoas que vão ir na festa. Exato. E aí vem desde a identidade visual, de toda a questão do ambiente, das atrações, principalmente, porque a gurizada, se vai ir numa festa, na outra já tem a mesma coisa, já não é mais tão legal. E todas querem ter uma festa muito legal. É isso né? aí. Então, esse está sendo um desafio atual, assim, mas que quando E aí tem aquela coisa, né? Tu tá no encontro com uma, tu vai pro encontro com outra, e aí vem a mesma ideia, e como desviar o caminho, como não dizer que a outra já escolheu aquela atração e que talvez tem outra que é mais bacana ainda. É desafiador É um desafio. mesmo. É desafiador mesmo. Mas é interessante. Mas falem alguma coisa, vocês dois aí de 15 anos. De 15 anos? Poxa vida.
Não, assim, Uma das coisas que eu sempre acho que o 15 anos... Fala mais na frente. Aí. O aniversário de 15 anos, ele é mais difícil de se resolver do que um casamento ou do que uma festa empresa, né? São mais detalhes, as meninas têm o gosto, a mãe tem um outro, né? O Isso pai é tem um orçamento. O grande desafio, eu acho que é os pais, assim. A gente tem muita, no meu caso, né? Às vezes, o grande problema, normalmente, é que a mãe emprega às vezes, né? A mãe tem uma vontade que quer sobrepor ao debutante. Muitas vezes. Então, às vezes, a gente fica no meio do caminho, porque às vezes a debutante é super tranquila, mas aí daqui a pouco a mãe já quer outra coisa. Então, é difícil de... Lógico, tem casos que tudo harmoniza, tudo flui, né? Mas tem alguns casos que o desafio é justamente esse, fazer unificar os gostos, né? Unificar, que todo mundo fique feliz. Uma coisa que eu achei interessante que tu falou, que 15 anos é mais desafiador, mais complicado do que... de resolver. Mas tu pensar, não deveria ser, né? Porque noivos são duas pessoas com duas famílias, duas histórias, né? Verdade. Ali nos 15 anos, se tu pensar, é uma família só, mas eu concordo contigo. Já peguei briga de mãe e filha que eu tive que dizer assim, meninas, só um pouquinho. Esse é o momento para ser feliz, não é o momento para ser tenso desse jeito. Então, vamos parar a reunião, vamos para casa, vocês conversam lá e a gente volta para reconstruir a festa. Porque a tensão foi tão grande. Foi muito grande. Né? Entre mãe e filha, porque uma é uma coisa, outra que é outra. Isso eu acho que pra gente é... E aí entra aquela parte do psicólogo, né? Que a gente tem que ser um pouquinho também em tudo isso, né? Todas essas histórias. Gente, estamos indo pro fim. Viu como é rápido? Como passa? Nem doeu. Tem muita coisa para falar. Teria muita coisa para falar. Tem pergunta que eu nem fiz, viu? Tem pergunta que eu nem fiz. Mas olha só, agora, pra gente terminar, eu queria que cada um de vocês desse um recadinho final, enfim, o que vocês acharem. Aí, olhando a Nath para aquela câmera e vocês para aquela lá, pra gente dar uma finalizada aqui no nosso Pod Festas. Vai lá, Nath. Eu começo? Pode ser. Começamos por aqui, vamos lá. Acho que a identidade, como a gente falou lá no início, né, permeia todo o evento. Então, a gente começa a dar vida, a gente começa a sentir o evento na identidade visual. Então, acho que é bem importante que a gente dê a devida atenção para isso, que a gente busque também profissionais que consigam transmitir o que a gente sonhou, porque é o sonho de uma vida toda. Então, muitas vezes a gente trabalha uma vida toda para poder fazer uma festa, né? E conseguir profissionais que consigam transmitir isso, desde a identidade visual, a personalidade dá toda uma cara diferente pro evento. Então, acho que é isso. Acho que buscar a atenção, né? Dar a devida atenção para esse processo que é tão importante e que lá na frente faz total diferença. No dia do evento, acho que quando a gente tem uma identidade visual que transmite a nossa personalidade, a nossa essência, que traz significados, a gente fica mais feliz quando a gente se vê naquilo, e o convidado também sente o carinho e o cuidado que a gente teve pensando, né, em contar essa história para todos os convidados da festa. Acho que é bem importante, assim, faz total diferença. Com certeza, faz toda a diferença. Vamos lá, Ângela. Então, de novo, agradecer a oportunidade e conseguir trazer, assim, a importância da concepção, de perder tempo pensando nos detalhes antes de tornar tudo concreto, é o que eu defendo muito no meu trabalho. E aí, já puxando a brasa para assado, né, Adri? O papel do organizador, do assessor, desde o início do processo, ele é importante para isso também. Porque às vezes a gente é buscado quando tudo está... Quando não se sabe mais o caminho, né? E aí, montar a colcha de retalhos se torna muito mais difícil do que, muitas vezes, começar o caminho junto, né? Então, ter o assessor, o organizador, desde os primeiros passos, e eu adoro quando eles vêm sem data, sem local, sem nada, com uma folha em branco para a gente criar, porque a gente tem condições de escrever essa história desde a primeira linha, de uma forma coerente, de uma forma significativa, conseguindo construir essa experiência de fato, que vai se traduzir na identidade visual, na decoração, em todos os elementos da festa. Então, fica aqui, né, esse convite para que as pessoas valorizem esses primeiros passos também, para que tudo se torne mais especial ainda no grande dia. É isso aí. Diz a tua arroba aí, diz aí o Instagram aí. @mpexperiências. Isso aí. E aí, Edgar? O meu recado para vocês é: nos procurem.
Usem o nosso trabalho, nós estamos aqui para fazer a festa um sucesso. É isso aí. Então, desde a criação do logotipo, da identidade visual, a organização toda, a solução de projeto, nós estamos aqui para isso. É isso aí. @Ambientalize. A Ambientalize é a Disney dos... como é que é? A Disney dos eventos. A Disney dos eventos. É, As a pessoas que ficam tu entra lá, fica com o que tem lá impressionadas dentro. com o que tem lá dentro. Nós temos, assim, depoimento de pessoas de São Paulo que vieram para cá e disseram, meu Deus, o que é isso aqui? E é Que verdade. lugar é esse que não tem nem em São Paulo? É verdade. É verdade. Então tá, gente. Foi um prazer ter vocês conosco. Que Muito voltem, obrigada. as portas estão abertas. Sempre, é sempre muito bom. Eu digo assim, que a conversa flui sempre muito bem quando a gente fala do que a gente gosta e quando a gente entende do assunto. Daí não tem porquê, não tem motivo para ficar dar branco, para ficar nervoso. A coisa vai, né? Passou. Estamos aqui. Beijo e até o próximo Pod Festas.